Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Thiago do canal Mochileiro Manauara e eu quero fazer um vídeo para vocês. Hoje é dia 4 de janeiro de 2020, falando sobre a morte de Qassem Soleimani. E quem é Qassem Soleimani? Qassem Soleimani, você já tem assistido pelos jornais, pelos noticiários no Brasil, e eu quero dar o meu ponto de vista sobre o que eu acho sobre a questão da morte dele, sobre a suposta guerra, a terceira guerra mundial que estão falando aí. E eu quero dar minha opinião como cristão, como conservador, como alguém que assiste de camarote o que está acontecendo no país e no nosso Brasil. Bom, primeiro, Qassem Soleimani, que a mídia não mostra, é que Qassem Soleimani é um narcoterrorista. Qassem Soleimani é líder supremo das forças Quds. O que é a força Quds? É a força revolucionária, o grupo de elite do exército iraniano, que é responsável por fazer manifestações, conflitos armados em países estrangeiros, fazendo com que o Irã ganhe poder bélico. Qassem Soleimani estava por trás, estava aliado a Bashar al-Assad na Síria. Bashar al-Assad na Síria, o presidente sírio que estava lutando contra o Estado Islâmico, e morreu muita gente inocente. Qassem Soleimani também é aquele que financiou, orquestrou e autorizou a invasão de soldados iranianos, soldados iraquianos na base em Bagdá, no dia 31 de dezembro desse mês, do ano passado, há 4 dias atrás. Qassem Soleimani também já matou muitos inocentes norte-americanos. Haja vista que o último que ele matou foi o empreiteiro norte-americano que estava em terras iraquianas. Com autorização de Qassem Soleimani, ele foi torturado. Outra coisa, o que eu quero falar é sobre a suposta Terceira Guerra Mundial. Gente, pare com essa loucura, não acredite nesses canais que ficam falando de Terceira Guerra Mundial. Não vai acontecer Terceira Guerra Mundial. O mundo hoje é movido a dinheiro e as pessoas precisam de dinheiro. E uma guerra se demanda muita grana. Os Estados Unidos vende armas e distribui armas para Israel. Israel hoje é o país do Oriente Médio mais bem armado e mais bem preparado. Um exemplo disso é só lembrar para a Guerra de 6 Dias, onde Egito, Cisjordânia, Palestina, Iraque, Irã e Síria, Líbano se levantaram numa guerra que durou 6 dias, onde Israel, apenas com 100 mil soldados, e o exército por essas nações composta de 500 mil de soldados, foi derrotado em 6 dias. Gente, Israel utiliza armamento bélico de primeira qualidade, é o melhor exército do Oriente Médio. Aí você fala, não, mas Israel já colocou lá nas faixas de Golã, já colocou soldados. É claro, eles não podem deixar o país à mercê dos árabes, não pode deixar. Por causa do quê? Por causa da religião. O povo judeu é odiado pelo povo islâmico xiita e, de certa forma, por parte sunita, que é mais conservadora. Esse é um ponto. Outro ponto, não vai haver Terceira Guerra Mundial nenhuma. Por quê? Porque a Rússia, que é apoiadora do governo iraniano, do governo iraquiano, do governo libanês, do governo sírio, a Rússia ganha dinheiro vendendo armas. E ela vende trocando dinheiro por combustível também. Ela cobra combustível para ela, gás, do qual a Rússia tem muito gás e ela distribui para a Europa. Então, se haver uma futura terceira guerra, ela deixa de vender gás e ela perde bilhões, trilhões, zilhões. Uma outra coisa, existe o Estreito de Hormuz. O que é o Estreito de Hormuz? É uma faixa de terra, uma faixa do mar também, onde passa 30% do petróleo mundial e sai do Irã e do Iraque. Então os Estados Unidos não tem interesse nenhum em fazer uma suposta Terceira Guerra Mundial. Aí você fala, não, mas o Macron, rapaz, o Macron é medroso, o presidente da França gosta de fazer barulho, é aliado de Greta Thunberg e faz um processo meio doido de esquerda para fazer barulho no mundo. Mas não vai acontecer nada. Outra coisa que me deixa preocupado, me deixa triste é certos pastores, apóstolos, bispos, seja o que for, falando sobre uma Terceira Guerra Mundial, que vai haver um Armagedon. Gente, pelo amor de Deus, vamos ler a escatologia, vamos ler a palavra e a gente vai entender que a gente está no início do princípio das dores. Guerras sempre houveram. Quando a gente começa a falar que o fim está se aproximando, que vai acontecer daqui uma semana e tudo mais, que é praticamente o que estão falando, a gente está entrando num viés de seita, porque é o que caracteriza uma seita, profetizarem ou liberarem uma palavra do que aquilo que não aconteceu, e aquele movimento cai em descredibilidade. Bom, pessoal, é isso. Espero que você comente, compartilhe. Não posso deixar de falar. O que o Trump fez, o Trump foi assassino, o Trump foi errado. Gente, de certa forma, eu não apoio o que 100% o Trump fez. O Trump foi em outro território e lá matou
potência militar daquele país. Só que o que tem acontecido é o seguinte: os Estados Unidos, desde 1960, utiliza uma ideologia, um aparelhamento militar chamado Big Stick. O que é Big Stick? A grande porrada. Os Estados Unidos, numa noite, numa madrugada, ele pega o seu inimigo de surpresa e invade. Lembra do Iraque? Todo mundo estava dormindo? Os Estados Unidos, quando amanheceu o Iraque estava bombardeado. Por quê? Porque todo mundo estava dormindo e os Estados Unidos invadiu. E o que os Estados Unidos tirou? A hegemonia, aquilo que era a economia forte do Iraque, e trouxe para os Estados Unidos. O que os Estados Unidos fez com o Irã? O que precisa fazer com o Irã? É isso que está acontecendo. O que os Estados Unidos fez com a Síria? Foi isso. O que os Estados Unidos fez com a Palestina? Isso, um ataque de madrugada. E o que os Estados Unidos fez com o Afeganistão? Quem lembra do Jornal Nacional naquela época? Jornal Nacional mostrando os mísseis passando sobre a cidade do Afeganistão, sobre Cabul no Afeganistão. Foi isso. Ataque de madrugada, ataque surpresa. Isso se chama Big Stick. Isso é a forma dos Estados Unidos trabalhar. Ataque surpresa. Então o que os Estados Unidos fez? Foi neutralizar o inimigo antes que o inimigo se levante. Porque o inimigo já tinha ameaçado Qassem Soleimani. Não só ele, mas Abu Magre. Quem é Abu Magre? É o chefe supremo das milícias iranianas que trabalham em parceria com as milícias do Iraque, para fazer o que? Chacina, assassinatos, estupros e tudo que não presta. Então o que aconteceu? Num dia só, no dia 3 de janeiro, o governo Trump, depois de que o ministro da Defesa norte-americano confirmou, o Trump horas antes tinha colocado a bandeirinha norte-americana no seu Twitter, informando que alguma coisa tinha acontecido. E depois o ministro da Defesa veio e falou: olha, realmente foi um sucesso a operação. O que ele fez foi neutralizar o inimigo, porque se não neutralizar o inimigo vem, entra na tua casa e destrói tudo. Então isso é geopolítica, isso é guerra. Aí vinha a ONU falar, a ONU, não, isso aí é crime. Gente, pelo amor de Deus, tá cheio de crime lá na ONU e ninguém fala nada. A ONU é fechada com um monte de porcaria. A ONU é financiada pela esquerda. A ONU só faz bobagens. A ONU não representa ninguém. O que nós temos que fazer é orar. No Brasil, parem de ficarem mentindo, parem de ficarem fazendo vídeo dizendo que vai ter uma terceira guerra mundial, que esse não é o interesse mundial. O interesse é de que haja uma partilha de bens. E a gente tem que orar por isso, para que isso não entre no nosso arraial. Um abraço, pessoal.